Vamos comentar hoje sobre o documentário Isabela, o caso Nardoni, estreou na Netflix, do crime que, como o documentário disse, chocou e abalou a nação. Pode nos dizer o que tu achou, Mai? Então, assim, ele tem esse formato de documentário bem padrão, assim, ele não tenta nada de diferente, assim. No meu caso, eu lembrava vagamente do caso, eu era criança na época, e tenta colocar uma dúvida, né, de quem realmente cometeu o crime, né. O casal, né, tanto o Alexandre quanto a Ana Carolina, nunca se colocaram como culpados, né. E o documentário parece que pega essa falta de afirmação da parte deles para tentar ver outros lados, que poderia ter sido uma terceira pessoa. Nesse caso, isso me incomodou um pouco. É um documentário que ele foi feito assim de uma maneira delicada, assim, eu acho que ele consegue emocionar em alguns momentos, porque é um crime bárbaro, assim, né? É absurdo pensar que um próprio pai faria isso com uma filha. Um universo de possibilidades que poderia ter acontecido foi ceifado, assim. Mas, de maneira geral, assim, eu acho que é um documentário que consegue fazer bem esse trabalho de relembrar um caso tão icônico, assim, mas sem trazer nada de realmente novo, até porque, tipo, a história, infelizmente, aconteceu e não tem como tu, né, tipo, reescrever essa história. Talvez trazer um alento ali pra família. Eu fiquei um pouco com essa impressão também, né? Tipo, o documentário ele serve muito pra questão de recontar a história, né? Um momento de memória desses casos, né? Mas ele não traz uma grande novidade, assim, né? Não traz uma justificativa além da questão da audiência, é quase um filão, né, que funcionava muito em podcast e depois os podcasts acabou entrando de forma mais hard agora, mais forte nos streamings. E esse documentário da Isabela Nardoni, ele não vai muito além disso, assim, ele não abre muito a história da menina, até porque não precisa, todas as pessoas se chocam, é um documentário difícil de tu assistir sem embrulhar o estômago. Abrem o documentário logo depois do começo, com uma entrevista com a família dela, e tá a prima dela, né, que tem praticamente a mesma idade, alguns meses de diferença, daí tu vê que funciona para te projetar o que seria a Isabela hoje, onde ela estaria hoje. Pois claro, com algumas fotos e algumas declarações da mãe e da avó, tenta pintar um cenário do que era a Isabela. O documentário ele abre muitas portas, assim, né? Ele fala sobre o crime, ele fala sobre o trabalho policial, ele fala sobre a cobertura da mídia e fala sobre o resultado do julgamento. Só que ele não explora nenhuma dessas de forma muito eficiente, assim, porque ele tem 1h40, assim, então ele abre uma gama absurda de discussões, todas elas bastante importantes, me parece, mas todas pinçadas, assim, né? Essa dinâmica da relação dos criminosos, que poderia ser algo diferente, nem isso não fica claro, assim. Nada. Foi legal essas partes da investigação, de como eles recriaram o passo a passo do que aconteceu, até porque quando eles chegaram falando que tinha um roubo, né, que estava acontecendo, e até excluir a presença de uma suposta terceira pessoa até chegar neles é um processo, assim, eu acho que demorou alguns dias para os olhos virarem pro pai e pra madrasta, assim, não deve ter sido tão fácil. A investigadora ali fala que, tipo, ela não considera os dois psicopatas, né, não tem um laudo psiquiátrico dos dois, porque, de novo, né, eles não abordam essa coisa do perfil, mas em nenhum momento colocam como pessoas debilitadas mentalmente. Em tese, tu não vai sair desse documentário achando que os dois, tanto o Nardoni quanto a Ana Carolina, não são culpados.